características que a gente estava vendo sobre distribuição eletrônica, a gente não estava vendo distribuição eletrônica à toa. E hoje a gente vai ver por quê. Então, isso aqui eu deixei, embora a gente já tenha visto na última aula. Então, preste atenção que isso aqui tem muito a ver com a tabela periódica. Então, para começar, vamos relembrar, né? Então, a primeira camada. O que é a primeira camada? Vocês lembram? Tem o núcleo interno de prótons e nêutrons. Então, vamos lá. Ó, tem prótons. Coloquei prótons cor vermelha aqui. Vou mudar a cor. Vou colocar aqui de verde. O nêutron é verde. Então, esse aqui é o núcleo do átomo, certo? Em volta, vou colocar o marca-texto amarelo aqui, em volta tem as camadas. A primeira camada é chamada de K, ela pode ter no máximo 2 elétrons. Lembraram disso? Depois vem a camada L, que é mais externa a K, ela pode ter quantos elétrons? 8. 8. E aí, vai se sucedendo, tá vendo? É esse desenho que está aqui, ó, do lado. A camada M18, a camada N32, a camada O32, a camada P18 e a camada, a última, 8. Então, o átomo, ele tem, no máximo, 7 camadas. Tranquilo? Oi? Não é querendo complicar, não, mas por que o número não vai multiplicando por 2? Ele acaba com 8. Quem me perguntou? Raul. Raul, tudo bem? Na verdade, os cientistas, eles não inventaram, né? Vamos dizer assim. Então, o Mendeleev, você pegar os cientistas antigos, ou os mais novos, né? Os químicos, eles não inventaram isso. E, na verdade, é uma matemática até muito complexa assim, entender como é que eles fizeram, como é que eles descobriram essas camadas, tá? São algumas equações aí, depois eu mostro para vocês, não hoje, né, senão a gente vai sair correndo 3 dias sem olhar para trás, mas eles perceberam, tá? Perceberam, foram fazendo observação com espectro, com aqueles tubos de Coolidge que o professor mostrou a vocês lá atrás e começaram a perceber como é que funcionava esses espectros e as cores. Tá? Depois eu vou voltar, uma coisa interessante que eu mostrei para vocês na aula passada, talvez vocês não lembram, é como é que eles verificaram as cores dos átomos e percebendo. Lembra que eu mostrei para vocês as chamas, algumas chamas verdes, e foi aí que eles começaram a descobrir essas coisas. Tá? Então, envolve vários fatores para que esses números... Isso, só que eles descobriram, né? Uhum. Quem é que fez isso, né? Me perdoe a palavra aí, eu respeito todo mundo, mas existe uma força que tudo rege, né? E nós sabemos quem que fez isso. Os cientistas simplesmente pesquisam e chegam nesses números, entendeu? Então os caras têm que ser bons, então. Para descobrir. Eles não fizeram nada, eles descobriram, perceberam. Tá? Isso já é da natureza. Mas só da forma que você falou que é complexo aí, professor, é melhor você... Professor, pode entrar no termo religioso? Sim, pode. Eu Para também não entrar, acho né, no termo religioso, que você não fala, né? Não, sim, mas pode falar, não tem problema não. Não tem nada... Eu acredito muito. Entendeu? Eu também, demais. Bom, então, e aí tem os subníveis. Pode falar, professor, que a gente é livre, não é igual nos Estados Unidos, não. Pode falar. Não, a força que tudo rege é Deus com o professor Gamal. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Então, o máximo que os cientistas podem fazer é descobrir. Tá? E cada camada tem os subníveis, e a gente fez essas distribuições de subníveis. Lembram? Eu nem deixei aqui. Mas olha que interessante. E aí, né, quando foi em 1906, Dmitri Mendeleev, ele começou e fez um trabalho muito bom de classificação da tabela periódica, através de organização dos elementos. Ele organizou a regra de elementos semelhantes na mesma coluna
E o número atômico... Opa, o que é número atômico, professor? Número atômico é o número de... Próton. Isso, Z, que não tem nada a ver com prótons, tem tudo a ver com prótons, nada não, tudo a ver. Ele percebeu que, né? O elemento tem número 2, é o hélio, beleza. Depois passou para o número 3, ok? Ele foi organizando assim, ó. Número atômico 1 vai ser esse elemento, número atômico 2, 3, 4, 5, 7 e 18. Professor, então pode-se dizer que ele é o inventor da tabela? Ele fez essa classificação da tabela periódica através dos números atômicos, tá? Eu deixei para vocês um aviso, mas eu vou ver se eu coloco nessa aula o link da tabela da International Union of Pure and Applied Chemistry. Péssimo inglês aí, mas, né, é o Sistema Internacional de Química Aplicada. Então, essa aí é a última tabela colocada por eles em 2018. Vou colocar esse link para vocês baixarem essa tabela em PDF. Você, inclusive, pode abaixar ela no formato A3, né? Em PDF, aí imprimir ou não cabe a cada um. E olha que interessante. Então, aqui, ó, se você observar... Tá no ar, né? Tá, mas eu vou colocar... Tá no aviso, eu vou colocar na aula, tá? Então, o número 1 aqui é considerado hidrogênio e passa para cá, ó, para o 2 hélio. Poxa, professor, por que o hélio não está do lado do hidrogênio? A gente vai entender isso daqui a pouco, tá? O 3 está aqui o lítio, o 4 o berílio. De repente, o boro pula lá para o outro lado. Opa, danado, hein? Pulou de novo, tá bom? Então tem essa sequência, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou no 10 aqui, o sódio está aqui. Pula para o 13, alumínio, silício, fósforo, enxofre, papapá, 18, argônio, pula aqui de baixo, ó, 19, potássio. Bacana? Então, existe uma organização de acordo com o número atômico. E aqui em cima eu deixei para vocês verem que, ó, é um dos elementos mais baratos da natureza, claro que eu exagerei aí, o AU, que é o ouro, certo? O que é esse 79 aqui e o que é esse 197? Acho que a gente já aprendeu isso. O que será? 79 é número de prótons. Isso, 79 é igual ao número de prótons. E o 197, é claro que o número de massa, que olha como é que ele é melhor, aqui ele está muito mais especificado, quem for químico aí vai ver, vai precisar desse número aqui mais, vamos dizer, né, mais preciso, vamos falar assim, e ele está arredondado aqui em cima, que é o 197, é o meu número de massa. Ok? Então, essas informações professor, são importantes. Oi? esse númerozinho, 196, ele representa o quê? Tipo, sendo uma explicação bem simples. Às vezes você vai trabalhar com pesagem, por exemplo, uma pesagem do elemento mais precisa. Ok? Tudo bem? Sim, estou entendendo. É como o 197 é um arredondamento grosseiro. Professor, Oi? como que, vamos supor, não sei se o senhor vai fazer isso, né? Vamos supor, o senhor pede o número exato de massa desse... Esse AU é o que mesmo que o senhor falou? Ouro. Ouro? Ouro. Ouro? Ouro. É porque muitos elementos vieram do latim, tá, gente? É o Batista aí. Muitos elementos vieram do latim. O senhor pede o número exato de massa do ouro. Uhum. Aí é esse número no caso, né? Não, nós vamos trabalhar com 197, tá? Esse 197 é o quê? Grama? O que é isso? 197, a gente É o vai número ver... de massa. É o número de massa, não, tá? Mas a massa mesmo É UC. grosseiramente. Chama UC, unidade do carbono.
essa unidade do carbono, eu não sei se a gente vai conseguir ver ela, tá? Mas depois eu posso mostrar alguma coisa para vocês. Se for complicado, até logo, professor. Pois é, e assim, é uma coisa que às vezes complica um pouquinho e talvez não seja assim, para vocês agora no técnico, não influencia, entendeu? Por isso que eu estou pensando, mas chama unidade de carbono, tá bom? Não, mas se a gente saber, já tá bom. Tá beleza. Ô, professor, mas o carbono é representado só com a letra C, ué. Sim, mas o que acontece? Eles precisavam de um elemento de referência. Medir é sempre uma referência, entendeu? E a Entendi. referência é o elemento carbono. E o carbono não é metal. Sim, mas ele é uma unidade de referência de medida, entendeu? Entendi. Beleza? Então, até aqui tranquilo, né? Então, tá aí a nossa tabela periódica. Ela foi classificada de acordo com o qual o número que ela foi? Número de massa, não é isso? Sim. Não, número atômico. Pegadinha do professor aí, ó. Classificação da tabela foi com o número atômico e não o peso atômico. Está até escrito aqui, ó. E não o peso atômico. Então, não foi com a massa, foi com o número atômico ou o número de prótons. Tudo bem? Bem. Ok. Bom, então, no mundo que rodeia, encontramos enorme diversidade de materiais e substâncias que a constituem, mas a grande variedade de substâncias é obtida a partir de um número muito mais reduzido de elementos químicos que atualmente se encontram organizados numa tabela, a tabela periódica dos elementos. Está aí. Está aí a tabela periódica. Então, vocês já viram que acima do número ali tem o número de prótons, tá? E ela vai ser normalmente simbolizada primeiramente com a letra maiúscula, e se tiver uma segunda letra, vai ser uma letra minúscula, ok? Pode observar isso aí. Se pegar o AU, o AL, o SI, ou qualquer outro, né? O NA, vocês vão ver que a segunda letra é minúscula. Embaixo vai ter o número dela e o número de massa está normalmente aí à direita, mas em alguns casos abaixo também. Oi? Tem um motivo para isso? Convenção. Ah. Ô, professor, boa noite. Peraí, pode falar. Ô, professor, então a gente vai trabalhar com essa tabela periódica aí, né? Não é com a da antiga, não. Não, porque vocês viram antigo no exercício lá, né? Isso, é porque eu até tirei um xerox de um e plastifiquei. Então, essa pode deixá-la de lado, né? Porque tá diferente, igual o número 1, igual o senhor explicou aí, o hidrogênio, do lado do hidrogênio já tá o 2 já. Não. Cuidado, porque esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 não é o número atômico. O Não. número atômico está dentro do quadrado, tá bom? Tá, mas o que eu tô falando é referindo a essa tabela que o senhor tá mostrando aí, o número 1 tá aqui, e o 2 já tá atravessando do outro lado, não é isso? O hélio, sim. Mas, Isso. E então, cuidado, não é o número externo, não. Pode observar. Ele tá falando que o hidrogênio já está do lado do hélio. isso aí. Entendi. O A hidrogênio tá do tabela lado do antiga, hélio. entendeu, professor? A tabela antiga. Entendi. Entendeu? Aí essa aí já é diferente, porque o número 1 aí, que é o hidrogênio, está num canto, e o número 2 já está lá no outro canto já, entendeu? Por isso que eu peguei aqui, ó, direto do site, eu vou deixar para vocês, né, que é o órgão que representa, né, a União Internacional de Química Aplicada, para vocês já terem direto da fonte, tá? E essa é a última tabela que foi colocada lá no site para vocês. Oi? E o A última tabela aí é 2018? É 2018. Tá porque eu comprei um aqui, aí já vê. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Não, mas quem tá... Pode falar. Aquela tabela como é que chama? Esse nível de energia, não é isso?
Distribuição elétrica, eletrônica. Distribuição eletrônica, sim. Isso. Sim. Você já terminou de explicar aquele negócio que eu não consegui pegar. Eu estava assistindo a aula que eu perdi na quinta-feira, não consegui pegar esse trem de fazer esse trem andar de jeito nenhum. Vamos fazer o seguinte, a gente vai caminhar um pouquinho com a tabela e a distribuição eletrônica, vocês vão ver que tem muito a ver com isso. A gente faz alguns exercícios a mais, tá bom? Não, valeu, obrigado. Então, vamos pensar o seguinte. Oi? Professor, só te fazer uma pergunta aqui. O método para mim poder achar os elétrons, independente se seja a tabela mais antiga ou essa mais recente, 2018, não altera, né? Altera muito pouco, né? Tudo bem? Faz o seguinte, fica com a da UPAC em PDF aí e vai verificando o que a sua tem de diferente. Vai ser até bom para você como estudo. Tudo bem? Não, porque que acontece? Para mim poder achar os elétrons, eu pesquisei num livro de química, ele já tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos, desse livro de química. Ah, então tá bom. Aí eu pesquisei só em cima dele, aí eu fiz aqui, aí eu achei a mesma tabela que o senhor mostrou, Uhum. Como é que é? 1S1, 2S2, 2P2, foi a mesma, eu fui por ali para conseguir achar meus elétrons. Uhum. Não, mas olha só, a UPAC, a última tabela dela foi 2018. Então, o seu livro de química não mudou praticamente. Eu só não vou falar que mudou nada, porque senão você vai procurar e falar, lá o professor falou que não mudou nada, ele errou, né? Eu posso dizer que praticamente nada mudou. Vou ter que dar uma olhada nesse PDF que eu só abri e comparar com o do livro. Isso. É porque a tabela antiga, acho que só tinha 17 colunas. Aí a de 1986 lá para frente, colocar mais uma coluna. Mas eu acho que ele falou que o livro dele é 3 ou 4 anos só, né? Então, não mudou. Entendeu? É 3, 4 anos, não é isso? Mais ou menos isso aí. Não, dá então, mais ou menos isso aí. Não, mudou praticamente nada. Porque esse livro de química que a minha irmã usou para poder fazer o técnico no Cefet. Não, beleza. Acredito que não vai ter muita diferença, não. Bom, olha que interessante. Então, ela é organizada. Então, a gente já falou que ela é ordem crescente em número atômico, e a descrição formal da lei periódica, as propriedades dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. Então, esse número atômico, a gente vai ver que muda propriedades à medida que muda o número atômico. Então, ela está organizada em períodos e grupos ou famílias. E olha que interessante. Então, além do periódico, né, a gente pode ver também, se você prestar atenção, vamos pegar o flúor aqui como cloro. Olha o que acontece com o flúor. Ele tem menos elétrons. Então, o raio atômico, o que é esse raio atômico? Lembra das camadas? O flúor tem menos camada que o cloro, então a circunferência dele está menor que a do cloro. Vamos pegar aqui o flúor e comparar com o iodo, aqui, ó, com o último lá. Iodo tem muito mais camadas do que o flúor. Ok? Então, isso aí também é interessante. Agora, o que são os períodos? Vamos começar pelos períodos aqui. Linhas horizontais. Então, linhas horizontais, lembre-se do horizonte, é o óbvio, né, pessoal? Mas eu acho bacana como referência. Então, aqui, ó, lembre do horizonte, linhas horizontais, está de verde aí, ó. Esses são os períodos. Quantos períodos tem? 7. Esses dois últimos aqui não entram, tá? Esses dois últimos aqui que eu coloquei na setinha verde não vai entrar. Eles são chamados de elementos de transição, daqui a pouco eu vou comentar sobre eles. É porque essas duas, 3, 4, 5, 6, 7. Pode falar. É porque essas duas colunas que estão fora da tabela, automaticamente, ela é
é a 57, entra 71, depois do básico. Acho que é depois do básico. Isso. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre os elementos Complica de não, transição. Batista. Complica não. Complica não. Não, eu só tô comentando que essas duas aí, coluna, é como se ela tivesse num quadradinho desse aí, você vira a tabela, aí tá tudo em fila, entendeu? Como assim, A, B, C, D, F, entendeu? Então, Não. então vamos pensar, beleza. Vamos pensar o seguinte, quantas camadas tem? Quantas camadas que a gente comentou que tinha no início? 7 camadas. 7. Olha que interessante. Então, essas linhas orientais no período, o que eu posso falar? Que o primeiro período tem uma camada, então os elementos que estão no primeiro período só tem o hidrogênio e o hélio, só os dois têm uma camada. O que está no segundo período tem duas camadas, a camada K e L. O terceiro período vai ter a camada KLM. O quarto período, KLMN. A quinta camada, etc. e etc. E o último período aqui são os elementos que têm 7 camadas. Entendido? Batista, deixa eu fazer uma pergunta. Você fez a distribuição da eletrônica do iodo, não foi? Foi. Quantas camadas ele tinha? O iodo? Quantas camadas de iodo? Peraí. 5 camadas. 5? 5? Então, vamos voltar na tabela? Vamos ver aqui. Vou desenhar aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o iodo aqui, ó. Então, em relação à quantidade de camadas, o Batista já acertou o exercício nesse ponto. Porque eu estou vendo que o iodo está indo até o quinto período. Vocês entenderam? Olha que bacana. Até então, aí tá legal. Isso até aí ele acertou. Então, vai ter a camada K, L, M, N, O. Até o O. Vai estar na camada O. Tranquilo, pessoal? Entenderam que cada elemento ali que está em um período, ele tem uma camada K, no segundo a camada KL. É isso aqui que o professor mostrou para vocês no início. Deixa eu ver se está desenhado aqui ainda. Aqui, ó. Tá vendo? Esse desenho que o professor colocou aqui, ó. Amarelo, né? O núcleo vermelho, que é os prótons, o verde e os nêutrons. E eu tenho duas camadas. Onde que está esse elemento na tabela periódica? Segundo período. Tá no Segundo período. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês, ó. Ele está aqui, ó. Pode ser um Na, Ng, né? Ou seja, sódio, magnésio, pode ser um alumínio, silício, ok? É isso aí que ele está aqui. A pessoa está errada, você desenhou errado. Está errado, hein? Você desenhou no terceiro, pessoal. Terceiro. Então, o segundo é aqui em cima. Cuidado. Pode ser um lítio, berílio, boro, carbono. Entenderam? O professor desenhou errado aqui. Perdão. Está aqui. Tudo bem? Bem. E agora? Beleza. Exercícios. Vamos ver se você entenderam mesmo. Pronto. Agora é hora de tirar a prova. Professor, não tá dando para poder ver tudo aí, não. Ele começa da oitava coluna até a 18. O bismudo tem 6 camadas. Tá comendo uma parte dela aí. Professor, 6 camadas? Não, sim. Eu tirei uma parte É 7 camadas. Tem uma parte da tabela, vai ficar fácil de fazer o exercício. Não, ele está na 6ª camada. O bismudo. Esse aqui é 1 e essa aqui é 7. É a 6ª camada. Ele está aí do lado do PB, que é o PO. O número de massa dele é 83. Isso. Está do lado do paládio. É isso mesmo?
Ah, tá do lado do Tá, não sei o que lá. polônio. Ah, então deve ser. Polônio e o chumbo. Não, ele Isso. tá na sexta, cara. Tá na sexta fileira. Na 15ª fileira. 15ª coluna. Ele tá na sexta fileira. Ele tá na 6ª camada e na 5ª coluna. 15ª coluna. Justamente. Exatamente, 15ª coluna. Então, ó, Possui 6 todo mundo aí camadas. achou? Professor, esse exercício é muito fácil. Tá aí, ó. Tá aí, ó. E ele é um metal ainda. E ele é um metal, né? Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. Então, aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Ele é a sexta camada, ou seja, se a gente desenhar um núcleo aqui, desenhamos o núcleo, tem prótons e nêutrons no núcleo, a gente vai ver que tem 1, 2, ou seja, KLN, N, certo? Certo. 5, 6. Não ficou bonito, não, mas ele tem 6 camadas. Por que eu sei? Porque ele está na sexta fileira. A tabela periódica, ela permite essa avaliação. Tranquilo? Ô, professor. Mais um. Argônio, vai lá. Pode Professor, perguntar enquanto os alunos estão fazendo aí agora o elemento argônio. O argônio está na terceira, na 18 fileira. Na 18 coluna. Alguém ia me perguntar alguma coisa. É isso? Está na terceira? Isso. Quem quer perguntar? Professor, só para dar uma relembrada aí, igual esse bismuto aí. A massa dele aqui está 208,98. Aí pode arredondar para 209? Pode. Tá, caso você pedir assim, a massa dele, pode pôr, então 209. Pode, o professor vai Beleza. aceitar. Beleza. Tudo bem? Beleza. Professor, Oi. nesse caso, o argônio, nessa tabela que o senhor passou, esse número maior aí, o 18, ele é massa? Não. Ele é o 18 é o número atômico, tá? E como é que eu sei que... Como é que você identifica o número atômico? A tabela não foi organizada por ordem de número atômico? Sim. Olha que interessante. O boro tem 5, depois do boro vai vir o carbono 6. Depois o nitrogênio 7. Depois o oxigênio 8. Flúor 9, tá vendo? Uhum. O professor Essa organização é de número atômico Z. A organização da tabela, a ordem dela é número atômico Z. Vamos aqui embaixo. Ferro 26, cobalto 27, níquel 28, Sim. cobre 29 e zinco 30. Ok? Então, no caso do argônio aí, se arredondar, então vai para 40 a massa. Isso. Esse é o número de massa. O professor acabou de responder um dos exercícios lá da tabela periódica. Acabei de responder. Viu como é que já está ficando mais fácil? E aí? Tem que tomar só cuidado para não confundir, né, professor? Mas com a prática você vai ver que não vai ter segredo. Não. Você vai tirar de letra. Certo. Tem 3 camadas. Na Ô, tabela, professor. na tabela ainda eu não. Ô, professor, no meu caso, a minha tabela aqui, ele tem a nomenclatura, mas não tem os elementos, só tem os símbolos, entendeu? Não entendi. Da sua tabela? Isso, correto. Aí ficou ruim demais. Ficou. Ela não é igual a sua aí, que tem o nome do elemento e a massa dele, não. Isso aí é tabela de fazer prova. Bom, esse comentário foi muito bom. Pessoal, não precisa de gravar todos os elementos, né? Nem a ordem da tabela periódica. Eu vou mostrar para vocês o que é importante vocês terem o que é importante saber, né? Essa classificação, por exemplo, de metal e não metal é importante, né? Vocês vão ver que tem uma regrinha muito bacana
É muito fácil de identificar o metal e o ametal aí, tá? Os que são os gases nobres. Agora, ficar gravando a tabela periódica não tem necessidade, né? Tudo não. Não, aí, professor, aí tá fácil. Eu sei que o vermelho na tabela é metal, o verde é metais ou não metais, o amarelo é semimetais e os azuis são gases nobres. Pois é, essa classificação de semimetais aí, ela tá muito... Tá caindo muito, tá? Então, hoje a classificação mais utilizada é metal e não metal. Uhum. Tá? Bom, e aí? Acharam? Ô, professor, o que é um semimetal? Não existe, não, meu Deus. Existe? Existe. Essa é uma classificação antiga dos semimetais. Era aqueles que não estavam nem com propriedade ou seja, tem as propriedades dos metais e não metais, e os semimetais que ficavam ali no meio do caminho, tá? Mas isso está caindo. Hoje a classificação é metal e não metal, e a gente vai estudar dessa forma já, tá bom? O Rio. Se você pegar os livros antigos, vocês vão ver que realmente tem aí a classificação de metal, semimetal, tá? Mas isso aí. Aqui, o Rio. No caso aqui, o bário é classificado aqui como semimetal, entendeu? O bário, o outro aí é o silício. Não, mas o bário é metal alcalino, terroso. Germânio, entendeu? Arsênico também é um semimetal. Ah, tá, entendi. Ô, professor. Alguns até gravaram. Vamos fazer o argônio aqui, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho. Pode falar. Eu, professor. Oi? Falando de tabela periódica aí, igual você pediu para a gente pegar e ter acesso, né, a uma tabela. Eu até se alguém comentou, chegou e falou em baixar, dá para baixar no celular uma tabela também. Hoje tem várias tabelas que você pode pegar e baixar no celular, né, aplicativo. Eu achei uma tabela periódica, um aplicativo que é até interessante, além de ele mostra bastante coisa, inclusive até, vamos supor, uma foto de algum elemento lá que você procura e te dá a foto do que é. Ué, manda pra gente. Excelente. Vou mandar, não, mas bacana pra caramba, tá? Eu te agradeço. Muito bom. Gostei. Pessoa que é grata. Você clica em cima do elemento e te dá a informação completa, distribuição eletrônica, te dá tudo do elemento. Ih, rapaz. Esse aí é bom para trabalhar, ué, né? Nossa, esse aqui é... Isso aí tá bom para fazer prova. Se for no laboratório aí, dá. Vamos lá. O argônio, ele está na terceira camada, perfeito? Todo mundo aí? Ok. Beleza. Então, a gente percebeu os períodos que representam as 7 camadas eletrônicas, tudo bem? Agora a gente vai perceber outra coisa aqui, ó. Olha isso aqui, a distribuição eletrônica. Olha que interessante, o hidrogênio. Como é que está o hidrogênio? Um S. S1, não é isso? Ele só tem um ali. O Na, número 11, lá, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nós tínhamos feito esse exercício, não lembro se foi exatamente com esse. E se pegar o rubídio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 5S1. O que esses três têm em comum, hein? Só uma observação, professor, que você falou, a gente fez... É que eles são da mesma família, professor. Isso. Um elétron na última camada. Isso, a última camada tem um elétron. Isso é importante, é por isso que eles estão agora a gente falou das linhas horizontais, que eram os períodos, agora a gente está falando da família, que são as linhas verticais. Então, todo mundo que está
na primeira coluna vai ter o final S1. Olha só que legal, 3S1. Então, o lítio, não fizemos a distribuição eletrônica dele, mas nós sabemos que o final dele vai acabar com S1. E qual que vai ser o número que vem antes do S1? Depende do período. O hidrogênio não está na primeira? Não é 1? Sim. O Na não está na terceira? Não é 3? Sim. O rubídio não está nas quinta? Então, eu sei que a última camada do lítio vai ser quantos? 2, porque está na segunda, S1. E o césio? 55 lá embaixo, o último. Não é o último não, né? Ele está na sexta. Quanto que vai ser? Penúltimo. Vai ser o quê? Qual que vai ser o subnível mais energético dele? S1. 6. S1, professor. Ele é 6, E S1. o número? 6, S1. Ele é 6, S1. Matar a charada? Sim. Esse nível energético é também chamado de camada de valência. Tá? Vocês podem ver esse nome também como camada de valência, que está mostrando a camada mais energética, ou chamada também camada de valência. Já peguei outros 3 diferentes aqui, ó. O cálcio, o berílio, que está agora na família 2. A família 2 ali, ó. Berílio 4 termina com S2, o cálcio também vai terminar com S2, e o rádio não está mostrando ali, mas ele é da última linha, também acabou com S2. Professor. Oi. O senhor colocou camada mais energética ou camada de valência? Isso aí é... Isso é a classificação dele como... Com o mesmo término? Você explicou onde como? Com o mesmo término. Você viu o que o hidrogênio, o sódio Na, que é o símbolo Na, está vendo? E o rubídio, Rb, todos eles terminaram com S1, porque estão na primeira coluna. Uhum. Ok? Certo. É porque como eu anoto, né? Acredito que isso aí seja importante. É bom para você identificar o elemento ali. Quando você pega o período, você pega a família, você já consegue matar aí a última camada de valência. Ok? Então, o mesmo termo de subnível, né, professor? Exato. Subnível mais energético. Porque todos aí são subníveis. Todos. Então, se você pegar o cálcio, né, Ca, você olhar o 2P6, é subnível. O 2S2 é subnível. Só que o último, e o mais energético, o chamado de camada de valência, é o 4S2. Tá? Então, esse último é chamado de camada de valência ou subnível mais energético. E aqui está a distribuição. Ó. Então, esse laranjado aqui é 1S2, 2S2, só que a terceira coluna vai ser S3, perfeito? Perfeito. Pegadinha do professor, não será. S2, hein? Porque o S só tem subnível até 2. Então, daqui ó, é o D1, D1, aqui vai ser o D2, aqui vai ser o D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Lembra que o S só tem 2, o P só tem 6, o D tem 10 e o F tem até 14. O F está aqui embaixo, ó, nos elementos de transição, que está os 2 pontinhos que o Batista tinha comentado, daqui a pouco a gente fala dele, mas a primeira coluna é S1, a segunda é S2, a terceira coluna é D1, cuidado, a quarta D2, entendeu? Até chegar no D10. Aqui, ó, começa o P1, P2, P3, P4, P5, e por último aqui, o P6. Interessante, professor. Cuidado aí com isso aí, hein? Não existe S3, porque o subnível S vai só até 2 elétrons. O D vai até 10 e o P até 6. Vou voltar um pouquinho para vocês lembrarem aqui na tabela que mostra isso. Só um minuto. Vamos lá. Onde está você? A pessoa deixou aqui, não foi à toa. Aí, ó
ao subnível S2, P6, D10 e F14. Ô professor. Oi? Aqui, levando em conta que, às vezes, aquelas atividades anteriores que nós fizemos, tinha o elemento, ele perdia elétron e ganhava elétron, a gente vai ver isso também na distribuição eletrônica? Pode. O que você tem que tomar cuidado? Não é o número eletrônico que determina a disposição do elemento? Sim, isso mesmo. Então, vamos pegar o bóron aqui. Vou pegar o bóron. O bóron, como ele está nessa primeira coluna aqui, ó, eu sei que a última camada dele vai ser P1, certo? Até aqui, ó. Até essa aqui é o D10, aqui começa o P1. Então, esse P1 está até mais fácil de perder esse elétron, então o bóron ficar positivo. Ok? Estou dando exemplo em cima que você me perguntou. Quanto que vale o Z do bóron? Letra B ali. Quanto que vale o Z dele? Vamos ver se vocês estão espertos aí. 5, professor. Z vale 5. 5. Ok? A distribuição eletrônica dele vai mudar? Vai. Mas o número atômico dele não vai. E a disposição dele na tabela também não muda. Tá? Ele é um cátion. Nesse caso aí, esse bóron ficou um cátion, porque ele perdeu um elétron. Mas a distribuição eletrônica dele vai mudar, mas a disposição dele na tabela não muda, porque o número de prótons é mandatório. Não sei se era isso que você me perguntou. Professor, mas aí o elétron dele vai para 4 aí. Vai para 4. Beleza. Ok? Não, o que eu perguntei mesmo foi referente à distribuição. Se a gente vai ver alguma diferença, se isso vai influenciar na distribuição eletrônica dela. Influencia. Influencia, inclusive nós fizemos exercício, que a gente vai fazer mais alguns depois, tá? Mas influencia sim. O ganho de elétrons influencia na distribuição eletrônica. Oi? Na minha tabela aqui, a letra F aí que você... A distribuição eletrônica da letra F vai até 15, não 14. Será por quê? Na sua tabela? É. Depois você me dá para me dar uma olhada, ok? Beleza. Tabela sua aí, foda, hein? Sabe essa F aí? Volta aí, esse link, aí. Essa letra F aí é até 14. O meu aqui tá indo até 15. Tá indo do... Depois eu quero ver isso. Tá indo 57 a 71. Ok. Oi? Professor, você deve dar uma volta esse de novo. Tem como você explicar de novo isso aí? Eu não entendi, não. Tem sim. Vamos lá. Aqui, a minha também vai até 15. A minha tabela aqui, o F vai até 15. Usou a transição aí. Batista, que isso? Ué, tem uma declaração aí, ó. Rolando. Vamos lá. Depois eu só olha isso para vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, a primeira linha é 1s1. A segunda linha, todos os elétrons têm a última camada de valência ou a última nível subenergético S2. Aqui vai ser D1 e vai terminar aqui com D10. Ok? Não vou fazer a sequência, mas se aqui é D1, aqui vai ser D2, D3, D4, D5, D6, D10. Quem me perguntou? Até aqui, beleza? A letra P segue o mesmo segmento, professor? Mesmo. Aqui é o P1, aqui P2, até chegar aqui no P6. Isso é o subnível. Subnível. Mas é o último subnível. Vamos voltar um pouquinho. Aqui, ó. O último subnível. Vamos lá. A primeira coluna, comecei com esse exemplo aqui, ó. A primeira coluna, número 1 aqui. Olha o hidrogênio aqui, ó. 1s1.
Então, por isso que eu circulei aqui, ó. Um S1, hidrogênio. Sódio, Na. Aqui, ó. Ele terminou com o último nível, 3S1. O lítio vai acabar com quanto, gente? Ele não está na linha 2? O último nível do lítio vai ser 2S1. O K. Quanto vai ser o K? Vai ser 2, 3, 4. Ele está na 4S2. 4S1. Todos que tiver na... É o K, foi isso, justo. Na linha 1, vai terminar com o último nível, último subnível mais energético, ou camada de valência, com S1. S1 é porque ele perdeu um elétron? Oi? Não, é porque ele está na primeira coluna. Todos na primeira coluna aqui, ó, eles terminam com um elétron na camada. Termina porque quando você faz a distribuição eletrônica, aí você diminui um na S2, passa a ser S1. Não, não é isso não, Batista. É porque é o seguinte, ó, cada coluna aqui, ó, coluna 1, coluna 2, na coluna 1, me corrija se eu estiver errado, professor, por favor. Eu acho que é o seguinte, esses que estão na primeira coluna aqui, ó, cada coluna, ela termina com uma numeração diferente, né, de elétrons. A primeira coluna, ela termina com S1, né, que ela está terminando com um elétron. Acredito que a coluna 2 deve terminar com 2 elétrons. Aí a coluna 3, né, deve ser, eu acho que P. Aí eu já não sei. Você acha ou tem certeza? Eu não sei, eu tô perdido, eu não entendi muito bem. Aqui, ó. Tá difícil. Na hora que eu acho que eu entendo, a D6. Aqui, ó. Por isso que eu mostrei. Tudo. Por isso que eu trouxe. Vamos lá, pessoal. Por isso que eu trouxe isso aqui, ó. Gostei demais disso aqui, ó. Eu também gostei disso aí, pessoal. Vou tirar até uma foto. Primeira coluna, S1. A letra S laranjada de todo tamanho. Segunda coluna, S2. O nível S só tem 2 elétrons. Não existe S3. A partir daí, vai ter PDF. O amarelo, esses elementos aqui a partir da coluna 3, ó, o primeiro item da coluna 3 começa com D1. O próximo aqui, ó, D2. E vai sequenciando, D3, D4, até chegar no último amarelo aqui, que é o D10. O D10 significa 10 elétrons, não é? 10 elétrons no último subnível mais energético. Sim? Ok? Ok. O verde começa com P6. Onde que está isso, gente? Na nossa tabela. Vamos voltar na tabela aqui para vocês verem. Geral. Vou pegar geral aqui, a tabela. Vou voltar na tabela aqui. Só um minuto que alguém mandou mensagem. Eu tenho que ver se é dúvidas. Não, né? Ô, professor. Professor. Oi. Aqui, não tira essa tabela aí, não. Só para tirar uma dúvida aqui do Batista, essa sua tabela, os elementos de transição, o F ele também tem 15. A sua tabela também tem 15. Ela não tem 14. É uma atualização. Essa tabela aí. É uma atualização do subnível F, né? Ok? Isso, exatamente. Que o senhor tinha falado que a sua tem 14. Isso. O senhor tinha falado que a sua tinha 14, a do Batista tinha 15, a minha também tem 15. Aí, na hora que o senhor voltou nessa aí, eu dei uma analisada nela, ela também tem 15. Isso. É uma atualização do subnível F15, ok? Exatamente. Eles estão criando cada vez mais elementos, né? Elementos sintéticos. Então, na distribuição eletrônica, o F não vai até 14, não, vai até 15, não? Vai até 15, tá? F15 aqui, ó. A gente não vai trabalhar muito com ele, não. Mas é bom saber, né? Sim. Então, coloca a rosa aqui tudo. Chegou mais um? No subnível?
do subnível F tem, agora já é 15 já. É 14 mais. Isso. Vamos, isso. Ok? Vamos pegar aqui o titânio. Circulei ele aí, ó. Aqui, ó. S1, S2. Quando passa aqui para baixo é o D1. Está no D2. D2. Eu sei que o titânio, a camada de valência, ou seja, o último nível, o último subnível energético dele vale D2. Pessoal, duvido. Para casa, né? Pega o titânio 22 e faça a distribuição energética dele. Vai dar D2. Eu te falo até qual, né? 1, 2, 3, 4. 4 D2. Porque ele está na quarta linha. Quarta linha camada. 1, quarta camada. 2, 3, 4. Gente, não precisa. Então, tem exercício que pergunta isso para vocês. Não precisa de fazer distribuição eletrônica. Vai na tabela periódica, verifica que é o D1, o último vai ser 4D1. Gente, isso é excelente para quem gosta de concurso público, por exemplo, né? Porque o cara fica lá 3 horas, e aí o cara pega lá um elemento, o iodo, né? Sacanagem, 53. Aí o cara começa lá, ele desenha bonitinho lá, um S1, 2S2, 2... Ele fica fazendo a distribuição eletrônica, enquanto que ele poderia diretamente fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. 5. Aqui, ó, a partir desse aqui começa o P. Então, é P1, P2, P3, P4, P5. 5, P5 é a camada de valência do iodo. Contei certo? 1, 2, 3, 4, 5. 5P5 é a camada de ouro. Certo, Batista? Esse aí? Certinho, professor. É isso? Ô, professor, Fechou? aí no caso, só tá achando a camada de valência, não a quantidade de elétrons, né? A quantidade é Que dá 53. A quantidade é 53 se não for um íon. Tá? E, né, por que eu sei que é 53? Porque o Z dele está mostrando a tabela que é 53. E a última camada é o 5P5. Acabou. Professor, Oi. é só uma pergunta aqui. Então, na prova, a gente for fazer a distribuição eletrônica, o F vai valer 14 ou 15? Ah, entendi. Vamos fazer com 14. Entendi a sua dificuldade. Não vamos fazer com 15, Eu tá também bom? estava pensando nisso aí, professor. Não, vamos fazer com 14. Logo, aí o PAC o PAC já fez essa diferença, os livros vão começar a fazer a diferença, mas por enquanto não atingiu o 15º elemento, não atingiu a gente aqui não, tá bom? Ah, beleza, Entendi a preocupação de vocês. É bom saber, tá? É bom estar atualizado, mas vamos fazer com 14. Tudo bem? Beleza. Né? Porque senão vocês ficam loucos da vida aí. Meu Deus, o que eu vou fazer? Só falta eu aprender a fazer aquela distribuição do vai lá, corre cá, vai ali, corre ali. Para fazer academia. Positivo. Tranquilo? Podemos fazer mais um exercício? Podemos. Vamos lá. Oxigênio. Camada é a L? L, letra B. Tô nessa aí também. Letra L, professor? Letra B? Letra B, letra L.
Isso, letra L, muito fácil, né, professor? Na segunda camada, isso. A primeira é K e a segunda é L. Então tá aí a tabela periódica. Número atômico, né? Um detalhe interessante no meio aqui, ó. O 3 ali, número atômico, o Li, símbolo químico, nome lítio e o peso chamado de massa atômica relativa ao carbono 12. Olha que legal. Então, essas colunas, as principais aqui, ó, a coluna, tá vendo aqui, ó? Essa coluna 1 aqui, coluna 2, essa do 3 ao 12 aqui é chamado de elemento de transição, tá? Perdão, né? O senhor colocou errado aqui. Do 3 ao 10, elemento de transição. E depois, do 3 ao 12, perdão. Do 3 ao 12 aqui, transição. E depois, ó, vem a 13, ó, que é a família do boro, do carbono, do nitrogênio. O grupo 16 aqui, onde começa o oxigênio, é a família dos calcogênios, tá? O flúor e depois os gases nobres, né? Flúor não, halogênios, a 17ª ali. Tudo bem? De onde que está? Grupo 1, é o item 1. Grupo 2, metais alcalinos, metais alcalinos terrosos. Normalmente, aí, quando vocês fazem física, né, ô Batista, vocês gostam muito que se gravam isso. Eu não vou pedir isso para vocês, tá? Não é interessante aí. Pode ser que eu tenha dado um outro exercício, você pode consultar, mas eu não vou ficar pedindo isso para vocês aí gravarem o que é metais alcalinos, alcalinos terrosos, tá? Professor, Beleza. esse slide anterior aí, por que ele vai até o 2 e depois muda? Tá certo, como assim? Não, nos grupos. No próximo. No próximo slide que eu tô falando. Esse. 1, 2 e depois muda? Isso. É as principais famílias que eles pedem. Ah, sim. Entendeu? Se for fazer um Enem, por exemplo, as principais famílias que vão te pedir essas aí, ó. Entendi. Porque a partir da família 3M, né? É 3B, né? Isso. São elementos de transição, né? Isso. Exercício. Quem tá sem tabela sobrou. Não, essa não precisa de tabela. Depender de tabela, eu tô lendo a carroça mesmo, que eu não tenho, não. O professor, seria a letra B? Grupo 1, quinto período? Também acho. Grupo 1, quinto período? Então, grupo 1, quinto período. Por que será, hein? É porque o S termina no 1, né? S1, então ele faz parte da primeira fileira, do primeiro grupo. E esse quinto período, né? Eu acho que talvez seja por conta desse 4P, né? Que está na quarta coluna, talvez, não sei, algo assim. Bom. Então, o S1, né? Então, se você considerar aqui a camada de valência, ou subnível mais energético, você sabe que ele está com o S1, você sabe que está na primeira coluna. Na primeira coluna. E na quinta camada. Isso, ele está na quinta camada por causa do número 5, que é o quinto período. Excelente.
Todo mundo Então ele é o rubídio? Já está vendo ele é o rubídio, ok? Beleza. Não vou então o 4P6, então, o 4P6... Você não precisa saber... Pode falar. Desculpa aí, pessoal, mas o 4P6, então, vai ser o criptotônio. Ele é uma camada mais interna, ele não está dentro do último, né? Ok? Quando ele fala, saber qual que é a camada, a última, né? O subnível mais energético, chamado camada de valência. Tudo bem? Sim. 4P6 aqui é só para o cara ficar doido. Confundir tudo. Professor, você pode me mostrar enquanto eu vou pode me mostrar na tabela como acha esse... Sim. Vamos lá. Então, aqui, ó. Você viu que o último item foi 5S1, ok? Esse 5 aqui é de linhas, linha 1, vou falar, linha 1, 2, 3, 4, 5. Certo. Você que está na quinta fileira horizontal aqui, ó. E o S1, é porque período. ele está aqui, ó. Exatamente. O 5 é o quinto período. Certo? Certo. E o S1, que é o primeiro aqui, ó, é a primeira família. Cadê o exercício? Olha lá. Ou grupo, tá? Pode chamar família ou grupo. Tá? No nome de grupo ali, é o mesmo. Então, eu sei que o S1 ele é da primeira família ou primeiro grupo. Certo. Entendeu? E a questão do P6? P6? Isso. Vou voltar um slide aqui, ó. S, tá vendo? Observa aqui, ó. Laranjado S. S1, S2. Amarelo D. Onde começa o D1? Depois do S2. Depois do S2 e fecha aqui no D10. Onde Certo. começa o P6? Aqui, ó. P6 começa aqui, ó. No boro. Verde. Certo. E termina no gases nobres. E o F está aqui, ó. O F, onde que está o F? Daqui a pouco a gente vai ver que está aqui, ó. Uhum. Aqui dentro, embora seja um quadrado, né? Cada quadradinho desse aqui representa uma família inteira aqui, ó. Dos actinídeos e dos lantanídeos, tá bom? Mas na tabela que eu estou vendo aqui, professor, essa parte que está em azul aí, aqui está branco. É isso? Branco, que é. Porque ó, observa aqui para você ver. Observa aqui, ó. Eu tô no 57 a 71. Olha lá, ó. 57 a 71. Começa com o lantânio, tá vendo? Vai até a 71 aqui, lutécio. E não está mostrando aqui, ó, de 89 a 103. Então, aqui realmente não tem nada. Eles transformaram aqui por causa do F. Então, cuidado, tá? Como D1 mesmo, só tem o número 21 escândio e o ítrio, 39. Esses dois que estão embaixo aqui, ó, eles são subdivididos. Deixa eu voltar na tabela da IUPAC aqui para vocês verem. Cadê? Sumiu. Então, no exercício lá, então, aquele... Ah lá, ó. Tá vendo que o lantanídeo está um roxo mais claro e os actinídeos um roxo mais escuro? Estão dentro aqui da tabela, né, vários elementos, 15, para ser mais exato. Tá bom? Em relação ao exercício, pessoal, tranquilo? Ô, professor, então esse criptônio aí, então, era só para encher a linguiça mesmo, né? Mais ou menos, tranquilo? Então, no caso, Ô, professor. Período é a linha, professor. Período é linha. E grupo ou família, colunas. Certo. Tá? Ô, professor, fala de novo, por favor, aí, só para me anotar aqui, sobre esses subgrupos aí. Só a numeração de que cada um vai. Que o S, ele é 2, o P é 6, não é? Isso.
Aí eu só queria anotar o restante. D10 e F14. É subnível que ele quer. S2, P6, D10, F14. Isso. Ele já passou essa tabela, Pedro, se eu não me engano. Esse subnível. Foi, faltou. Tranquilo? Aham, era só isso. Era só para anotar isso. Só para fechar agora, a gente vai ver alguns elementos. Né? O hidrogênio, ele não faz parte de grupo algum, tá? Então é considerado um grupo à parte. Ele é aquele elemento assim, químico com propriedades diferentes de todos os outros, né? E aí tem até algumas características, né? Inodoro, incolor, combustível, elemento químico menos denso conhecido, com menor densidade. Também, né? Aí, tem poucos elementos nele. Ele é o rico no meio da favela, professor, pode-se dizer? Nas condições ambientes é um gás extremamente inflamável e até explosivo, né? É empregado como combustível em foguetes espaciais. Começaram a surgir aí alguns motores a hidrogênio, já ouviu falar? O motor é o hidrogênio da água que você está falando, né? A explosão de hidrogênio. Com soda, né? Uma bomba. Ô, professor. Oi. Você falou agora a questão de que ele é um gás extremamente inflamável, né? Uhum. Eu vi um vídeo, o pessoal às vezes já deve ter visto também, sobre o cara lá que fez um carro movido a água. Sim. Aí ele fez um sistema lá que quebrava a molécula da água e separava o oxigênio do hidrogênio. Ninguém deu muita ideia pro cara, não. Acho que o cara é doido. Matado foi ele, meu filho. Mas eu falo que, segundo diz, a gente é muito dependente do petróleo, mas o que o cara fez lá... O combustível fazer andar é a explosão do hidrogênio. Hidrogênio. É uma coisa de louco, viu? Aí não deram muita ideia para ele, não. Uns doidos desse aí que inventam isso aí. Não, sim, mas o que acontece? O hidrogênio ele é muito complicado de armazenar, tá? Deixa eu te falar por experiência própria, que os meninos que tentaram fazer uma feira, pegaram a moto, né? Fizeram ali a água, ela precisa de um ácido, tá? Para fazer essa separação. E eles começaram a armazenar num pequeno pote. Aquilo armazenou um pouquinho e deu um estouro. Eu vou te falar, a galera ficou surda ali, pelo menos num minuto. E foi pouca coisa armazenada. Então, é uma coisa viável, tá? Mas tem que ser muito bem controlado. Então, acho que o maior problema é exatamente esse armazenamento desse hidrogênio. Mas se o cara conseguir resolver isso, beleza. Porque senão vai começar a explodir carro aí, a torta direita, entendeu? Pois é, eu falei assim, é uma ideia, né? Como dizem, de louco o mundo tá cheio, né? Eu não consegui entender, professor, que a explosão de hidrogênio estava dentro de uma garrafa de água, assim. Aí eu acho que diminuiu o impacto e só dava umas borbulhas na garrafa PET. Não, é que aí se rebenta tudo. O negócio é bravo. Mas se ele conseguir resolver isso, tranquilo. Ele quebra aí, né? Um paradigma muito forte. É um Tony Stark da vida. Exatamente. Tá bom? Então, beleza. Bom, então aqui os segundos elementos os metais. Eu deixei um vídeo muito legal para depois vocês verem aí, está no final dessa apresentação. Vou dar uns 10 minutos e resume muito bem essa aula do professor hoje. Está mostrando aí a característica dos metais, até onde que ele vai. Eu adorei esse acrônimo antigo, né? Aqui, ó, até assim Brasil. Você pegar ao contrário, né? Terminando o boro lá em cima,
sei lá, até assim Brasil, você separa os metais dos não metais. Olha que legal. Então, os não metais, o boro está dentro, o silício, esses elementos estão dentro, tá vendo? Tudo isso aqui é não metal, de amarelo. E o resto é tudo metal. Tirando o quadradinho branco ali, que são os subelementos. Tá? O verde aqui é o hidrogênio não está classificado não está dentro de classificação nenhuma. O roxo é o metal, o amarelo, os ametais. Os não metais. O que é a separação? Aqui, ó, pega isso aqui na tabela, ó, até assim Brasil. Vamos voltar na tabela? Aqui, ó. Vou sinalizar para vocês, ó. Até assim Brasil. Olha só, se a gente separar aqui, ó, até assim Brasil, a gente vai ver que esses elementos aqui, ó, que está dentro, a última linha aqui não funciona, porque a última linha são os gases nobres, mas o resto aqui, ó, são não metais. Uhul. Bacana? Daqui para cá são os metais. Pronto. Isso é uma coisa que eles pedem e é fácil de gravar. Ó. Até assim Brasil, não metais. À esquerda são até assim Brasil, né? Incluindo o até assim Brasil, é os não metais. Da esquerda para lá são metais. E essa última linha aqui são os gases nobres. Fechou? Quando a gente estiver vendo ligações químicas, isso é muito importante para nós entendermos aí ligações metálicas, né, ou outras covalentes, polares, a gente vai ver quanto que liga metal com metal, metal com não metal e por aí vai. Bacana? Bacana. Característica dos... Oi? Bacana. Então, toda essa parte roxa aí, que é os metais, eles apresentam alta condutividade elétrica e térmica, então passa muita energia elétrica e térmica neles. Em geral, são densos, têm a propriedade de refletir a luz, manifestando brilho típico, apresentam altos pontos de fusão e ebulição, apresentam ductilidade, que é, por exemplo, a facilidade dele ser transformado em fios, maleabilidade, propriedade de ser transformado em lâminas, e perdem facilmente os elétrons, dando origem a íons positivos. Então, os metais são, a maioria, íons positivos, que são os cátions. Poucos elétrons na última camada, normalmente menos que 4. E a exceção do mercúrio, que tem o símbolo de Hg, todos são sólidos, mas o mercúrio é líquido à temperatura ambiente e a pressão a nível do mar, que é 1 atmosfera. Tudo bem? Então, se você pegar todos esses metais aí são sólidos, exceto o mercúrio, que é líquido. O segundo é essa parte amarela que o professor mostrou, que são os ametais. Eles possuem propriedades opostas. São os mais, apesar de ser a coluna uma quantidade menor, eles são mais abundantes, ou seja, tem mais na natureza que aquela grande quantidade de metais. Não são bons condutores de calor e eletricidade, não são maleáveis, nem dúcteis, e nem possuem brilho como os metais. Em geral, são opacos. Diferentes dos metais, eles têm tendência a ganhar elétrons, então eles vão ser a maioria ânions, transformando-se em ânions negativos. Apresenta, assim, via de regra, muitos elétrons, mais de 4, na última camada. Então, é uma característica do octeto, né? Até 4, normalmente abaixo de 4, tende a ganhar elétrons, e se ele tem ali muitos elétrons, mais de 4, ele tende, até 4 ele tende a perder, e se tem mais de 4, ele tende a ganhar. A gente vai ver isso aí depois, tá? E por último, aquela última camada ali, ó, chamado de gases nobres, tá? Por que gases nobres, né? O pessoal até brinca que eles são antissocial. Não é isso? Aqueles peidinhos, né, professor? Antissocial. Por que o peido do rei, ô Batista? Por que eles... O peido do rei? É, isso aí. Por que eles são antissociais? Porque eles têm 8 elétrons na última camada. Né? E quando você tem aqui a teoria do octeto, você já tem 8 elétrons, você não quer ficar fazendo ligação química com nenhum outro átomo, tá?
Então, alguns são chamados de inertes. Por que inertes? Não tem reação química nenhuma com outro átomo. Claro que isso aí muda um tempo, né? No início aí das pesquisas eles achavam que todos eram inertes, então essa aqui antigamente chamava de gases inertes, e hoje são chamados de gases nobres. Normalmente eles não... Essa baixa reatividade é que eles não combinam com outros átomos, ou tendem a não combinar com outros átomos. E normalmente na temperatura ambiente são gases, tá bom? Então essa é a classificação. A outra tranquilo? A outra classificação aqui é o que o Batista tinha falado, né? A primeira coluna aqui são os metais alcalinos terrosos. Aqui, ó, do D1 até D10 são chamados elementos de transição, tá? Esses que estão aqui são chamados de elementos de transição interno, e esses dois aqui chamados de lantanídeos e actinídeos são chamados de elementos de transição externos, tá? E a partir do 13 aqui é a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênio, halogênio, e o 18 aqui são os gases nobres. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Só para fechar aqui, gente. Atualmente, 118 elementos químicos, sendo 88 naturais e os demais artificiais ou sintéticos. Então, hoje, o que a gente tem hoje, né? Os artificiais são chamados de cisurânicos, que apresentam o número atômico inferior a 92 dos elementos urânio, que são o seguinte, o tecnécio e o promécio, e os transurânicos, o elemento de número 92, né, maior que o urânio, por elemento que com grande maioria é encontrado na natureza. Por virem depois dele na tabela periódica, os elementos números 93 adiante são chamados de transurânicos. Ok? Não, são aqueles criados nos laboratórios, tá? Perdão aí. Então, esses cisurânicos aqui, ó, e os transurânicos, tá? São os elementos criados aí em laboratório. Porque a fissão nuclear explode acima de 93 aqui, acima de 93 é criado em laboratório. Isso. Tá? Mas então, tem dois inferiores, que é o tecnécio e o promécio. Tudo bem? Esses dois são inferior a 92 e são artificiais. 93 adiante são os transurânicos. Tudo bem? Criados em laboratório. Estado físico dos elementos a gente já viu, né? Os gases nobres. Isso aqui, estado físico na temperatura e pressão ambiente, tá, gente? O hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, flúor, cloro, líquido, o bromo e o mercúrio, sólido, todos os demais. Fechou? Depois vocês dão uma olhada nisso aí. Tranquilo. Agora a gente vai partir aí para os exercícios. Professor, volta um pouco e só explica esse finalzinho que você... Esse aí, essa parte aí. Então, se você pegar aqui a nível do mar, o elemento puro, hidrogênio é gás, oxigênio é gás, ok? Nitrogênio, flúor e cloro. Coloquei gases nobres aqui, não sei se errou, né? Não, perdão, tá certo. Tá certo. O xenônio todos também é gás, não? Todos os gases nobres, né? Entenderam? O hélio, o argônio, todos eles... plutônio. Isso. Todos eles são gases. Toda a família dos gases nobres, a última coluna, são gases, e esses que não são, né? O hidrogênio, oxigênio. Okay? Isso é... Era isso? O líquido, o mercúrio e o bromo, tirou isso, os gases nobres, né? O hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, flúor, cloro, o líquido, mercúrio e bromo, o resto é tudo sólido a temperatura ambiente. De pressão, né? Tranquilo? Tranquilo. Vamos fazer exercício, Batista? A gente fica sai esse conteúdo aí, tranquilo.
professor, isso aqui é nível Enem, né, não? Isso aí é o bicho. Não, isso a gente vai tirar de letra agora. Nossa, falta 3 minutos. Quinta-feira, a gente vai fazer mais exercícios, tá? Sobre tabela periódica. Quinta-feira eu não vou lançar matéria nova, não. Vamos pegar esses exercícios aí, que só tem 55. Deixa eu ver, pra fazer. Não tem tanto assim, não, né? Eu vou passar esse vídeo aqui de 10 minutos, não sei se vai ver, mas eu vou colocar esse da tabela periódica Descomplica aqui. São 10 minutos, muito bom, tá? Esse do Brasil Escola também é bom. Mas não sei, passar 2 vídeos, a galera vai dormir. Brincadeira. Mas a gente faz, tá? A gente vai fazer mais exercícios aí de tabela periódica, para vocês ficarem mais tranquilos. E quem não pegou distribuição eletrônica, a gente vai começar por ele. Vai fazer algumas distribuições eletrônicas e, ao mesmo tempo, a gente vai linkando aí, né, a última camada de valência com a classificação de tabela periódica, tá bom? A gente fixar isso aí melhor. Combinado? Combinado. Beleza. Tem exercício para fazer. Tem um exercício de avaliação do professor, isso aí dá para fazer, não precisa estudar nada. Já viram lá? Eu já ia te perguntar, mas eu deixei o senhor falar. Lá no AVA, lá, da tabela, né? Não, tem 2 links, um é da tabela e o outro é avaliação. A avaliação é mais fácil. Sim. Vale 1 ponto. Agora, o da tabela vocês podem esperar. Oi? Eu tô achando que exercício é a letra A, né? Também acho. Vamos lá, Tem certeza. A gente tem o elemento X, certo? Eu tenho o elemento X que eu não sei qual que é. Sim. Só que ele fez a distribuição eletrônica do X menos 2. Então vamos pensar o seguinte, por que significa esse menos 2, gente? Perdeu o elétron. 2 elétrons. Ganhou. Não, ele Ganhou o elétron. Ganhou Ele é um N, tá ganhando elétron, galera. Tá vendo, professor? Tá todo mundo sabendo, hein? Pegadinha, né, Batista? Sou. Menos 2, ele ganhou elétrons. Então, essa última distribuição aqui do elemento X, porque aqui é o X menos 2, seria 4P quanto? 4P4. P8. 4P8. O X menos 2, a camada de valência do X menos 2 é 4P6. Só que o X menos 2 ganhou 2 elétrons. Para me transformar para X, o que tem que acontecer? 4S2, 5S2. 4 e 8. Não, gente. O original, pensa o seguinte, vocês estão fazendo o caminho inverso. O original tinha 4P4. O original tinha 4P4. O X menos 2, ele ganhou 2 elétrons e passou para 4. 4D2. Não. Que? Não. Não. O original é o X. É o cobalto? O professor, ele ganhou elétrons, não é? Então não seria mais 2? Não. Ganhar elétron é negativo. O elétron é negativo. Mas aí tá menos 2, ele não ganhou? Então tinha que ser 8, não? Ele não ganhou. 4P8? Gente, mas quem que é... Vamos lá, quem que é o ânion? Então ele é o telúrio. O X. Quem que é o ânion, gente? O ânion é o X menos 2. Aqui, ó, sabendo-se o ânion X menos 2 tem a seguinte distribuição eletrônica. Ele mostrou aqui, ó. E mostrou que na última é 4P6. O X menos 2 já está somado os 2 elétrons dele. Se o X menos 2... entendi, professor. Se o X menos 2 tem 4P6,
Ou seja, e o x menos 2 ele tem 2 elétrons a mais que x, o que eu tenho que fazer com o x? Eu tenho que tirar 2 elétrons dele. Então, o x é 4p4. Essa realmente, eu concordo com vocês, que é aquela questão para derrubar todo mundo, tá? Isso aqui é uma questão para derrubar mesmo. É o Então, cromo? ela é o selênio, não? É o cromo, né? Cromo, Não, sei lá. nem precisa preocupar, nesse caso da questão, qual elemento que ele é. De repente, esse tipo de prova que nem tabela periódica tinha. Entendeu? Mas eu sei que se o x menos 2 tem 4p6, o x tem 4p4. Por quê? O x menos 2 é o que ganhou elétrons. Vocês entenderam isso aqui? Entendi. Ele tinha. Isso é pegadinha. Pegadinha. Era 4p4. Isso. Aí ele falou, na seguinte distribuição, ele ganhou 2, né? Isso. Então, é isso. É pegadinha. Então, o elemento X, ele tem o quê? É um gás nobre do quarto período de classificação periódica dos elementos químicos? Não. Não, né? Não. Não. O gás nobre tinha que terminar com P6. Ok? Ok. É um metal de transição? Metal de transição, todos são da letra D. Tem 8 elétrons na última camada, não. E é um calcogênio do quarto período de classificação periódica dos elementos químicos. É isso aí. Foi esquisito, né? Mas tudo bem. Letra D. É, professor, difícil. Difícil essa, né? É. Difícil demais da conta. Mas tudo bem. Foi bom para a gente... Tá doido, né? Com essa aí, pessoal, o senhor pode terminar a aula e é o que eu vou fazer, né? E tchau, obrigado. Não, eu não... Coloquem o nome de vocês, quem não colocou, e boa noite para todos. Quinta-feira a gente vai fazer exercício, tá bom? E o exercício do AVA, professor, como é que fica? Oi? Do AVA. O último. Não, tem prazo ainda, tá? Ah, tá. Tem prazo, eu coloquei um prazo lá, acho que tem 10 dias ou mais para a gente fazer ele. E tá com mamão com açúcar, viu? Ô, professor, então, boa noite, fica com Deus todo mundo aí. Boa noite, obrigado. Fechou. Valeu, professor, obrigado. Obrigado, boa noite. Falou.